Voltei. Tinha caído. Tá conseguindo visualizar ali a tela? Já, aham. Beleza. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então, ó, voltando lá, vamos identificar ali as dimensões. Deixa eu baixar aqui para não atrapalhar aqui. Vou usar o vídeo depois. Eu tenho ali, vamos ali identificar a dimensão de toda a matriz. Então, tem que para verificar se ela é quadrada, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas tem que ser igual. Ela realmente tem que parecer com uma matriz quadrada mesmo, tem que se parecer com um quadrado, tem que ser simétrico ali. Então, ó, a matriz A, ela tem quantas linhas? 3 linhas e 3 colunas, né? Como que eu identifico isso? Ó, linha 1, linha 2, linha 3. Linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas é igual, logo ela é quadrada. Agora, ó, essa matriz aqui, a D, ela tem quantas linhas? 4 linhas e 4 colunas. Ela também é quadrada. E, ó, se você analisar, ela, não, nesse meu desenho não parece um quadrado, mas a dimensão dela é igual. A quantidade de linhas e a quantidade de colunas, ó, é igual. 4 igual a 4. Então, é uma matriz quadrada. Agora, se você for olhar aqui o determinante, a dimensão da matriz C, ela tem quantas linhas? Ó, tem 1, 2, 3 linhas e 2 colunas, ó, 1, 2 colunas. Logo, ó, 3 é diferente de 2, ela é uma matriz que não é quadrada. Então, se a matriz não for quadrada, ela não admite determinante, nem inversa, nada disso, nem adjunta, nada disso. Não para essa finalidade dele, entendeu? Entendi. Uhum. Mas então, lá o determinante de D. Então, ali é possível, porque a matriz não é quadrada. Então, se eu pedir para vocês calcularem um determinante de uma matriz, ela não for quadrada, você fala, não é possível, porque ela não é quadrada. Então, a matriz só existe se ela for quadrada. Quando a gente chegar ali em sistema linear, você vai ver que faz sentido, porque é como se você tivesse mais incógnitas que linhas, daí você tem um sistema que não tem solução, beleza? O determinante da matriz D é 4 por 4. E para utilizar a regra de Laplace, para utilizar, por exemplo, essa regra, eu não posso utilizar essa regra de Sarros. Eu não posso simplesmente incluir 2 linhas ou 2 colunas, abaixo, em cima, fazer alguma coisa e olhar essa diagonal. Eu tenho que utilizar aquela regrinha de Laplace mesmo, que olha a matriz de cofatores. Existem outros métodos para se calcular o determinante de matrizes de ordens maiores. Só que eu achei mais fácil passar para vocês essa matriz. No que consiste isso? Consiste na criação daquela matriz adjunta. Então, a gente vai construir aquela matriz adjunta e olhar os coeficientes dessa matriz aqui, para construir o determinante, naquela matriz de cofatores, desculpa. Então, ó, vamos lá. Como que eu faço para fazer essa matriz determinante de... Vou deixar uma folha em branco aqui para fazer passo a passo. Eu não coloquei no gabarito. Não coloquei ainda. Aqui eu tenho a matriz D. Deixa eu abrir um espaço. Então, inicialmente, a gente vai ter que multiplicar essa matriz por submatrizes para construir o determinante dela. Calcular o determinante da submatriz. Inicialmente, a gente tem que fazer uma escolha de uma linha ou uma coluna para ser os coeficientes, para encontrar, desculpa, as nossas outras matrizes que vão nos ajudar. Então, ó, como eu vou ter que multiplicar essa linha, essa matriz, por vários determinantes, é conveniente que eu pegue esse coeficiente, um coeficiente que seja, que facilite minha vida. Então, essa primeira linha aqui da minha matriz, note que ela tem vários valores iguais a zero. E eu vou multiplicar depois esses valores, esses coeficientes, por um outro determinante.
Então, se o determinante for um valor válido e eu multiplicar por 0, vai zerar ele. Você concorda? Uhum. Então, dessa maneira, eu vou Sim. escolher essa primeira linha aqui. Por quê? Porque ela tem vários zeros, entendeu? Vai facilitar a minha vida. O que consiste esse método? Ele faz o quê? Ele olha o coeficiente, que é 0, multiplica pelo sinal, que é dado por menos 1, elevado a i mais j. O que é o i e o que é o j? O i representa a linha, ó. Tem a linha 1, linha 2, linha 3. Deixa eu dar um zoom aqui, senão não vai dar boa. Aqui eu tenho o i, que é a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. E aqui eu tenho o j, que são as colunas. Tem a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3 e a coluna j. Então, eu tenho que olhar o coeficiente, que é o elemento, ó, o a e j, vezes menos 1 elevado a i mais j, isso aqui vai me dar o sinal, vezes o determinante da matriz A e J que sobra. E essa matriz A e J é a matriz resultante, quando eu vou eliminar essa linha, eliminar essa coluna e vou ter uma submatriz. Então, ó, o primeiro elemento que eu vou pegar é esse cara aqui. Então, meu A e J, aqui é um somatório deles. O A e J vale quanto? Vale 0, concorda? Vai ser 0 vezes menos 1 elevado a I mais J. Mas quanto que vale I? I vale 1. E quanto que vale J? J vale 1 também. Então, vai ficar 1 mais 1, que dá 2 aqui. Concorda? Uhum. Vezes o determinante dessa outra matriz. O determinante dessa outra matriz, essa matriz A e J é a matriz onde eu elimino a linha I e elimino a coluna J. Então, eu vou eliminar essa linha, vou eliminar essa coluna e vou ter o determinante de uma outra matriz, que é essa matriz aqui, ó. 2, 1, 4, 4, 6 menos 1, 0, 4 e 1. É essa matriz aqui. Ó, perceba que aqui eu consigo usar a regrinha de Sarros, que é incluir as duas linhas e colunas e calcular o determinante. Sim? Sim. Concorda? Beleza. Por enquanto eu vou deixar aqui para resolver depois. Mas olha outra coisa que vale a pena observar. Eu estou multiplicando tudo por 0, tá vendo? Sim? Ó, tô multiplicando por 0. Então, tanto faz esse valor aqui, o determinante. Porque tudo isso daqui vai fazer o quê? Vai tender para 0, ó. Por isso que eu falei que é importante pegar uma linha ou uma coluna que tenha bastante 0. Porque você vai poupar um monte de conta. Então, na verdade, aqui vai ficar 0 vezes um monte de coisa, que é referente a esse valor aqui. Mais 0 vezes um monte de coisa, que é referente aqui. Mais 3. Agora, essa continha aqui eu vou ter que fazer. Que é 3 vezes o sinal, que é menos 1 elevado a I mais J. Quanto que vale I agora? I vale 1. E J vale quanto? Tá na coluna 4, concorda? 1 mais 4 vezes o determinante da matriz que sobra. Mas se agora a minha referência é esse cara aqui, ó, eu vou eliminar essa linha, vou eliminar essa coluna aqui, e vai me sobrar só essa outra matriz aqui, ó, o determinante dessa aqui. Menos 1, 3, 2, 2, 4, 0, 1, 6 e 4. Beleza? E agora eu tenho que calcular o determinante dessa matriz aqui. Como essa matriz é uma matriz 3 por 3, eu posso simplesmente calcular usando lá a regrinha de Sarros, onde eu repito as duas linhas ali e calculo o valor dela. Deixa eu apagar isso daqui para ganhar espaço aqui para calcular a regrinha de Sarros. Essa matriz aqui. Caneta. Então, agora o determinante dessa daqui, ó, é 3 por 3, eu posso utilizar a regrinha de Sarros. Então, vai ficar, ó, menos 1, 3, 2. Calcula aí para vocês irem conferindo os dados também. Então, ó, vou repetir a primeira linha, primeira coluna, desculpa, a segunda coluna. Eu vou fazer agora a multiplicação da diagonal principal. Então, vai ficar menos 1 vezes 4 vezes 4, vai ficar menos 16. Menos 16, mais
2 vezes 6, 12, vezes 2, 24. Mais 0. Menos aqui, a diagonal aqui, secundária. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, menos 24. Aqui, menos 0. Menos 8. Menos 8. Então, fazendo essa continha aqui, ó, esse 24 corta com esse 24, fica menos 16, menos 8, que dá menos 24. Então, o determinante aqui deu menos 24. Então, voltando lá, ó, tudo isso aqui tendeu para zero, o determinante das outras matrizes. Então, ficou simplesmente, ó. Vamos olhar o sinal, o sinal desse camarada aqui, ó. Eu tenho menos 1 elevado a 5. Quando eu tenho um número negativo elevado a uma potência ímpar, o resultado sempre depende da base. O sinal depende da base. Como a base ali é negativa, então vai ficar menos 3. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 24. Então, aqui, fazendo o jogo de sinal, o determinante dessa matriz aqui vai resultar em 72. E aí, dúvidas? Tranquilo? Estão me ouvindo, pessoal? Então, 72. Então, esse é o método de Laplace que nós utilizamos para determinantes de ordem superiores a 3. Vocês têm que saber dar aula, saber sobre determinantes e sobre soma e subtração de matrizes, né? Essa parte é importante. Aqui a matriz adjunta é bem semelhante. A gente precisa também dos coeficientes daquelas matrizes e encontrar aquelas matrizes. E eu deixei aqui para vocês, ó, um exemplo passo a passo, bem simples de como encontrar aquela matriz adjunta. Vamos encontrar ali a matriz adjunta de A. Deixa eu copiar a matriz A. Vou mostrar como foi a construção dessa matriz, para vocês relembrarem, porque isso também é conteúdo importante e é conteúdo que é da prova. A matriz adjunta é uma matriz auxiliadora que vai nos ajudar na construção da matriz inversa. Então, ali eu tenho a matriz A. Então, ó, a matriz A, deixa eu colocar ela aqui no cantinho. A matriz adjunta de A vou criar aqui a matriz com os cofatores, então vai ter menos 1 elevado a I mais J, vezes a matriz A e J, que é a matriz oriunda. Se eu pegar esse camarada aqui, ó, A e J como referência, vai sobrar só o determinante dessa matriz aqui. 3, 3 e menos 1. E o segundo elemento é menos 1 elevado a I mais J. Ó, lembrando que 1, 2, 3, os valores de I. Os valores de J, 1, 2, 3, também. Então, agora, minha referência é esse cara aqui, que ele está na linha 1 e na coluna 2. E a matriz que sobra, então, é essa daqui. 0, 1, menos 2 e 3. Vai ficar menos 1 elevado a 4,
vezes o determinante da matriz que sobra, que é 0, 1, menos 2 e 3. Vocês vão construir daí todas as matrizes ali, submatrizes, e vão multiplicar pelos coeficientes. Se vocês fizerem isso, ó, eu fiz isso aqui via software para conferir. Mostra passo a passo ali. Depois tem que transpor a matriz. Vocês vão chegar nessa matriz aqui, que ele chamou de C, ó. Transposto. Mas é só uma letra qualquer. Já tem a C ali na nossa matriz, mas só notação diferente, mas significa que é adjunta. Então, é essa matriz aqui, ela transposta essa daqui. Então, a matriz adjunta mesmo, essa matriz aqui transposta. Adjunta de A, ó, a matriz adjunta de A, essa daqui é a nossa matriz A, igual essa matriz ali transposta. Por que essa matriz é importante, pessoal? Porque depois, para calcular a inversa, vocês precisam da adjunta. Aqui, ó, no exercício A inversa. A inversa é dada por essa expressão aqui, ó. É 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta. O determinante de A nós calculamos lá no passo anterior. E calculamos e verificamos que era menos 28. Vai ficar 1 sobre 28 vezes a matriz adjunta. Que não sei por quê. Não tá aqui. Que é a matriz adjunta, que é aquela matriz ali. Não, essa aqui é a matriz B. Essa daqui. 8, 6, 2, 10, 11, 13, 2, menos 9 e menos 3. Se vocês quiserem multiplicar, fazer a multiplicação é menos 28, né? Vocês podem. Mas se vocês deixarem assim, já tá louco de bom. Então, isso daqui, com isso nós calculamos a matriz inversa. A regrinha de Cramer, pessoal, consiste no quê? Em substituir ali a linha e a coluna, as linhas correspondentes às variáveis, x1 e x2 no caso, pelo vetor independente B ali, para resolver o sistema linear através de determinantes, que a regrinha de Cramer faz isso. Então, ó, vou resolver o primeiro exercício com vocês. Então, inicialmente, o que vocês precisam? Encontrar a matriz A, que é a matriz formada pelos coeficientes do teu sistema linear. Então, ó, a matriz A é formada pelos coeficientes do teu sistema linear. Então, o teu sistema linear ali é x1 mais x2. Então, a matriz A, façam lá, vou esperar vocês fazerem. A matriz A é igual a 1 e 2, 3 e menos 1. De onde que eu tirei esses valores? Aqui, ó, os coeficientes da minha matriz. E o vetor B? O vetor B é o vetor independente 3 e 1. A regrinha de Cramer me diz o quê? Que x1, o valor da variável x1, é igual ao determinante de AX1 dividido pelo determinante de A. E a variável x2 é igual ao determinante de AX2 dividido por determinante de A. Notem que o determinante de A, ó, sempre fica no denominador. Então, por isso que é importante que ele não seja diferente que ele seja diferente de zero. Por isso que eu falei lá atrás que se esse valor for igual a zero, o determinante for igual a zero, significa que o sistema não tem solução. Aqui é possível ver isso, né? Eu vou ter uma divisão por zero que não é permitida. Mas quem que é essa matriz AX1, pessoal? Notem que essa primeira linha da matriz A corresponde à variável 1 e essa daqui corresponde à variável 2. Então, a matriz AX1, ela é composta pela mesma matriz A, só que no lugar da coluna que representa essa variável, a gente vai substituir pela variável, pelas componentes dali do vetor independente. Então, no lugar de 3 e 1, eu vou colocar de 1 e 3, vou colocar 3 e 1 e vou seguir com a matriz. E a matriz AX2? Vou substituir a coluna referente à variável 2 por isso. Então, vai ficar 1 e 3. A primeira, só repito, e a segunda, 3 e 1. Qual que é o próximo passo? Calcular os determinantes dessas matrizes e também da matriz A.
Lembrando que numa matriz 2 por 2, basta calcular a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, o determinante daqui da matriz A, ó, inicialmente, dessa daqui, deixa eu mudar a cor para ficar mais tranquilo para vocês, vai ser a diagonal principal, menos 1, menos a diagonal secundária, menos 6. Então, é menos 7 o determinante dessa matriz. Então, o determinante de A, vou colocar essa informação aqui e guardar, é igual a menos 7. O determinante de AX. AX1. Diagonal principal, então 3 vezes menos 1, menos 3, menos a diagonal secundária, menos 2. Então, dá menos 5. E desse daqui, de AX2, ó, determinante de AX2 é igual a diagonal principal, 1, menos 9, menos 8. Ó, agora nós temos todas as informações necessárias para encontrar a variável x1, x2 que soluciona o nosso sistema linear. Lembrando que encontrar a solução do sistema linear é encontrar o valor das incógnitas que satisfaça simultaneamente todas as equações acima. Então, eu tenho que encontrar o valor de x1, x2 que satisfaça essa equação e essa equação aqui. As duas, não pode simplesmente satisfazer uma, as duas simultaneamente. Então, ó, o determinante de x1, ó, nós encontramos anteriormente é menos 5. Então, vai ficar menos 5 dividido por menos 7. E x2 vai ser menos 8 dividido por menos 7. Logo, nós temos a solução. x1 é igual a 5 sobre 7. x2 é igual a 8 sobre 7. Essa daqui é a minha solução do sistema linear. Desse sistema linear aqui. Beleza? Então, ó, resumindo, o método de Cramer serve para resolver sistemas lineares. O primeiro passo é identificar ali os coeficientes da minha matriz, ali no meu sistema linear, foi o que eu fiz aqui, essa é a minha matriz A. E o determinante dessa matriz vai ser o denominador ali para encontrar os valores das variáveis. Depois eu vou ter que encontrar a matriz AX1, AX2 e AXN, de acordo com a quantidade de variáveis que eu tenho no problema, de maneira que eu vou substituir a coluna representante, essa que representa essa variável, pelo vetor independente B. Depois eu vou calcular o determinante dela e vou fazer ali a razão entre esse determinante e o determinante da matriz original A. Assim eu vou ter o valor das minhas variáveis. Então, eu vou aqui no passo do exercício B. Para identificar a matriz A, como que eu identificaria a matriz A? Então, eu vou olhar os coeficientes que eu tenho aqui. Então, ó, 2, 4 e 2. 2, 4 e 2. 4, 4 e 4. 2, 2 e 6. Beleza, e qual que é o vetor B? O vetor independente. 10, 12 e 18. Beleza. Eu tenho 3 variáveis aqui. Então, eu tenho x1, x2 e x3. Então, eu vou ter 3 matrizes. Vou ter a x1, a x2 e a x3. A matriz AX1, pessoal, eu vou fazer o quê? Vou substituir a coluna referente a x1, x2 e x3 pelo vetor independente B. Então, aqui eu vou ter 10, 12, 18. E o restante eu vou simplesmente, pessoal, substituir. AX2. Vou substituir agora, vou repetir a matriz e vou substituir o vetor referente a x2 agora pelo vetor independente. E a x3, de maneira análoga, pessoal, vou fazer a mesma coisa. Vou repetir as outras linhas e vou substituir o vetor independente ali no lugar da variável c. Depois disso, pessoal, calculo o determinante de AX1, calculo o determinante de AX2, calculo o determinante de AX3. Calculo o determinante de A e faz o quê? O produto para encontrar x1, o determinante de AX1 dividido pelo determinante de A. Para encontrar x2, determinante de AX2 dividido pelo determinante de A. Para achar x3, o determinante de x3 de AX3 dividido pelo determinante de A. E assim você vai ter o valor de x1, x2 e x3, que vai ser a solução do sistema linear, ou seja, que satisfaça simultaneamente a equação 1, 2 e 3 ali do nosso problema. Então, esse é um dos métodos para resolver sistemas lineares, pessoal.
Então, quando que vale a pena usar? Ó, ele utiliza determinante, basicamente, para encontrar a solução de problemas. Então, quando eu estou num determinante ali pequeno, 3x3 é tranquilo. Posso usar a regra de Sarros, ou então mesmo Laplace, que facilita bastante a minha vida. Mas agora, ó, se for um sistema bem grande, assim, com um sistema que aumenta a dimensão e você vai ter que fazer isso na mão, talvez não seja conveniente. Por exemplo, se eu tivesse 4 incógnitas ali, um sistema linear que tivesse 4 variáveis ali, 4 equações, daria um pouquinho mais de trabalho para calcular tantos determinantes. Mas também é possível, e agora vocês já conhecem esse método, vocês agora podem escolher, né, qual vocês preferem utilizar. Então, esse método é o método de Cramer, beleza? Outro método que nós vamos ver hoje, para finalizar, é o método aqui da substituição. Quando que eu utilizo esse método da substituição para resolver sistemas lineares também? Quando eu tenho um sistema linear que está na forma ali de triângulo, tem uma forma triangular, notem que tem um triângulo aqui, ó, tá? Abaixo da diagonal principal, todos os valores ali são iguais a zero. E como que eu resolvo esse problema? Inicialmente eu posso considerar, vou começar ali pelo problema mais difícil, pela letra C, posso numerar as minhas equações, então vou chamar essa daqui de 1. Vou chamar essa aqui de 1. Essa equação de 1. Essa de 2, essa de 3 e essa de 4. Deixa eu limpar tudo. E vou resolvendo inicialmente da equação que só tem uma incógnita, vou encontrar o valor dessa incógnita. Vou na equação que tem duas incógnitas, vou substituir o valor encontrado até que eu encontre todos os valores de todas as minhas incógnitas. Então, ó, inicialmente eu tenho a equação 1 aqui, equação 2, equação 3 e a equação 4. Eu vou resolver inicialmente a equação 4. Por que eu vou começar pela equação 4? A equação 4 depende de uma única variável, só de x4. Então, eu vou resolver x4 primeiro, resolvendo aqui a equação 4. Eu sei que 4 vezes x4 é igual a 4. Isso implica, isolando aqui x4, que x4 é igual a 4 dividido por 4, que implica que x4 é igual a 1. Beleza, vou guardar essa informação. Agora eu posso resolver a equação 3. A equação 3 depende de duas incógnitas, de x3 e x4. Mas agora eu já sei o valor de x4. Então, ó, resolvendo agora a equação 3, eu sei que menos x3 mais 2x4 é igual a menos 1. Mas espera aí, eu sei o valor de x4. x4 vale 1. Então, substituindo aqui, vai ficar menos x3, que é igual a menos 1. Aqui, ó, o x4 vale 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Quando ele muda de lado, ele fica menos 2. Então, significa que menos x3 é igual a menos 3. Então, x3 é igual a 3. Então, beleza, tem o valor de x1, de x4, desculpa, e x3. Então, agora eu posso simplesmente substituir o valor de x1, de x4 e x3 na equação 2, não posso? Posso sim. Então, ó, substituindo agora, resolvendo a equação 2, a equação 2, deixa eu limpar ali, vou guardar as informações que eu tenho aqui, ó, x4 é igual a 1, x3 é igual a 3. Vou apagar aqui para usar o mesmo espaço. Essa equação aqui, ó, a equação 3, me diz que, vou isolar já a variável, que 3x2 é igual a 1 menos x3, eu tô passando para o outro lado, mais 2x4.
mas eu conheço o valor de x2, de x3 e x4. Então, eu sei que x2, ó, é igual a 1 menos 3 mais 2, tudo isso dividido por 3. Então, fazendo as continhas aqui, vai ficar 3. Vai ficar 3 menos 3, então x2 é igual a 0. Então, tem que x2 aqui é igual a 0, fazendo as continhas. E agora, resolvendo a equação 1, que depende das 4 incógnitas, mas agora eu já conheço 3 valores, então tá tranquilo. Então, eu consigo encontrar o valor de x1. Então, x1, ó, é igual a 5 menos 2x2 menos 2x3 menos x4. Então, x1, ó, é igual a 5 menos x2, que vale 0, menos x3, menos 2x3, que menos 6, vale 3, menos 1. Então, vai ficar x1 é igual a 5 menos 7, então x1 é igual a menos 2. Logo, a solução do meu sistema, ó, vou colocar de outra cor. A solução do meu sistema, ó, x1 vale menos 2, x2 vale 0, x3 vale 3, x4 vale 1. Essa é a solução do meu sistema linear. Então, esse método de substituição é um outro método utilizado também para resolver sistemas lineares. Para a próxima aula, eu vou deixar alguma coisa, tentar deixar algum material referente ao método do escalonamento, aquele método de Gauss, que consiste em transformar, através de operações elementares, qualquer sistema em um sistema desse triangular para que se possa utilizar esse método. E aí, pessoal, tranquilo? Então, prof, eu fiquei com dúvida lá atrás, lá na disjunta. Assim, a gente encontra a disjunta, né? E daí divide pelo determinante? Não, você encontra a disjunta para te ajudar a encontrar a inversa. Aí você faz o quê? Existe uma relação, deixa eu apagar aqui e voltar, entre a inversa e a adjunta. Eu sei que 1 dividido pelo determinante é normal, vezes a adjunta me dá a inversa. Quer ver? Deixa eu voltar lá. Porque a letra E, letra T, nossa, eu fiz uma conta enorme. Sabe aquela que muda então, de eu vi lado? que você me mandou no WhatsApp, eu acho que você estava usando outro método, sabe? Aquilo é mais trabalhoso ainda. Aqui, ó. Tá vendo, ó? É 1 sobre o determinante a inversa, que é esse menos 1. É 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta. Aqui eu apaguei. Vezes a matriz adjunta. Então, essa daqui é a matriz adjunta ali do problema B. Então, seria 1, a inversa dele. 1 vezes o determinante da matriz B, vezes essa matriz ali toda. E você simplesmente calcula o valor de A ali e coloca ali. Você encontrou a adjunta, encontrou? Encontrei, aham. Ó, você consegue também, você já sabe calcular o determinante de A, não sabe? Sim. Então, é 1 sobre o determinante de A, o determinante de A deu menos 28, lembra? Aham. Vezes essa matriz adjunta. Vai ficar 1 sobre menos 28, vezes a matriz adjunta, que vai ser uma matriz 3 por 3 também. Essa aqui é a matriz inversa. Aquele método que você estava utilizando é um outro método de escalonamento também. Ele é bem trabalhoso. Você tem que encontrar a matriz de identidade também. Também sai. É um outro método, mas aquele eu acho mais difícil, sabe? Porque aqui, como a gente está trabalhando com matriz 3 por 3 também, é mais fácil calcular o determinante de 2 por 2, que é só a diagonal principal menos a secundária, né? Então, facilita um pouco, né? Sim. E ali na... Tipo, a letra Q, que é praticamente só adjunta. Então, eu só encontro a adjunta e pronto, né? Eu coloquei a adjunta antes, daí ela facilita porque você encontra rapidinho, daí a inversa, através desse método, sabe? Esse outro método nem precisa da adjunta, né? Esse método que você estava utilizando, que é através do escalonamento, nem precisa. Você simplesmente resolve. Tá. Então tá bom. Vou dar uma organizada no que eu tinha feito, então. Mas, olha, aquela primeira parte ali, sobre a multiplicação das matrizes, que é fácil de errar ali, a soma, tá tranquilo?
Não, tá, ali tá tranquilo. Ah, então, Só e fiquei o caminho da andado mesma. já, então. Você entrou depois, então. Aham. Meio caminho andado. Fique louca de feliz, guria. Louca de bem. Então, daí, no caso, a letra. Cadê? Ai, o último lá, deixa eu ver aqui. Que a letra D. Ai, eu perdi. Deixa eu De ver. qual? A letra U, que é o D sobre -1. No caso, a letra o dele não, a gente não. Ai, como que eu posso dizer? É Deixa eu aquele de achar. 4x4, Ah, vai dar uma trabalheira. A inversa dela. a letra U. Vai dar porque a dimensão é maior, né? Vai dar um... Você vai ter que calcular, encontrar adjunto, determinante. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. É trabalhosa, assim. Mas, ó, fazendo a A e a B, assim, se você conseguir entender bem o método, a D é só para exercitar mesmo, sabe? Então, você pode jogar ela numa calculadora online para você tentar encontrar. Deixa eu ver se eu acho alguma online aqui, que já te deu o valor, caso você precise para conferir. Eu vou copiar os valores aqui. Deixa eu jogar ali. Ó, vou mandar um link para você aqui no chat, para você conseguir visualizar ali o que eu tô te falando, uma calculadora. Ó, essa calculadora aqui te ajuda a resolver alguns exercícios, sim, para conferir mais os dados mesmo. E ele apresenta detalhadamente alguns outros métodos, sabe? Que eu não passei para vocês. Deixa eu transmitir a tela para você visualizar o que eu tô te falando. Ó, tá vendo? Ó, eu digitei aqui os valores da matriz e pedi a inversa. E ele me mostra ali a matriz inversa, tá vendo? Bacana. Sim, ele é legal para você conferir os resultados. Como vocês vão poder utilizar todas as ferramentas na prova, tentem fazer para vocês saberem analisar os resultados mesmo, quando o software simplesmente cuspiu o resultado para vocês. Só que utilizem também das ferramentas que vocês podem, né? Na prática, a gente sempre vai poder contar com uma amiga para olhar alguma coisa, um relatório, alguma coisa, e analisar assim também, né? Então, um software para ajudar. Na prática, o determinante a gente calcula agora, sim, para saber calcular, só que são softwares, né? E resolvem tudo isso. Ainda mais que a gente consegue calcular 4x4, 5x5, daí depois fica muito absurdo, né? É um trabalho muito grande, embora a gente faça. Então, ali ajuda a multiplicar algumas matrizes, tá vendo? Tem ali tem o detalhamento do método de Gauss, ali tem um método ali que tá ali embaixo, ó, que ele usa a matriz adjunta, detalhes usando a matriz adjunta, ó. Ele mostra ali como que se construiu a matriz adjunta, tá vendo? Depois faz, olha ali, 1 sobre A, consegue olhar meu mouse aqui? 1 sobre A, ó, que é o determinante de A, essa aqui é uma outra notação para o determinante, vezes a matriz adjunta. Então, isso pode ser bem útil também. Você mandou o link para nós? Mandei aí no chat. Se não chegar, daqui a pouco eu te mando no WhatsApp. Você me mandou algumas coisas no WhatsApp também, né? Mas é então tá isso, bom, gente, por hoje. Eu tive uma aula de cálculo 1, eu tô me adaptando ainda. Deu falando. Às vezes eu tenho a impressão que eu tô falando sozinha. Ainda bem que tem alguém que conversa comigo. Senão eu ia ficar louca aqui nessas aulas sozinha. Mas foi bem boa a aula, Pro. Eu não tenho muito recurso. Eu pensei inicialmente de colocar uma lousa ali na sala, aqui na sala, mas com essa caneta aqui eu acho que deu pra... Sei lá, eu tentei pelo menos, né? Ser um pouco didática, assim, tentar passar para vocês a ideia certinha e tentar tirar essas dúvidas, né? Para essa aula de revisão ser o suficiente para vocês conseguirem fazer a prova. E assim, vocês não estão tendo nenhum... Já atrasou uma semana, mas assim, referente ao conteúdo, não se preocupem, assim, vai dar conta de
fechar o conteúdo do semestre, assim, vocês vão ser prejudicados, embora teve tudo isso, assim, vamos se preocupar com a nossa saúde, com a saúde dos familiares e o resto é resto, né? A gente vai atrás, corre atrás, mas vocês não vão ser prejudicados, não. Fiquem tranquilos. Ah, então tá bom, Tá professora. bom? Obrigada. Mas então vai por hoje, viu? Muito obrigada. Hoje é só, então. Isso é tudo, pessoal. Isso é tudo, pessoal.